Eu chamo a julgamento a conclusão de um voto que é a ação direta de inconstitucionalidade 5.163 de Goiás, sendo o relator o ministro Luiz Fux. Neste caso, o tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do ministro Luiz Fux, relator julgou procedente o pedido formulado na ação para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei 17.882, de 27 de dezembro de 2012, da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Após o voto do relator, que modulava a decisão para que lhe fosse dada eficácia a partir de novembro de 2015, no que foi acompanhado pela maioria, exceto pelo ministro Marco Aurélio, que não modulava, e pela ministra Carmen Lúcia, que modulava apenas para que outras forças fossem convocadas de imediato pelo Estado de Goiás, até no máximo o mês de novembro de 2015, com a nomeação, o tribunal, com a nomeação dos concursados, né, vencido o ministro Marco Aurélio, decidiu suspender o julgamento para aguardar o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que se encontrava em viagem oficial. Eu tenho que desempatar a questão da modulação. Eu vou pedir vênia para acompanhar o voto da ministra Carmen Lúcia. Segundo as anotações que eu tenho, a ministra Carmen Lúcia modulava para que outras forças armadas fossem convocadas para esse período, já que ela entende que o Estado de Goiás é um dos mais violentos do país e, portanto, necessita de reforço da segurança pública. Entretanto, dizia ela, não concorda em manter policiais armados, cientes que ficarão, entre aspas, sem emprego a partir de novembro, situação que gera, a seu ver, extrema instabilidade. Ademais, ela reforçou que, como há concurso público em aberto, o Estado pode muito bem já convocar esses novos servidores desde já. Eu acompanho esse ponto de vista e acresço o seguinte: antes do julgamento dessa sessão, o nosso setor de segurança ficou extremamente preocupado com as notícias que vinham do Estado de Goiás de que acorriam para este tribunal cerca de quase 1 milhar de servidores desse serviço de interesse voluntário estadual militar, armados, e que viriam para cá fazer pressão sobre esta corte. De fato, isso aconteceu e nós tivemos que acomodar 30 servidores, entre aspas, de fato, né, concursados, num lado do plenário e 30 de outros, sendo que 600 ficaram de fora do plenário. Tivemos que pedir reforço, inclusive, da Polícia Militar do Distrito Federal. Portanto, são pessoas, toda essa pressão eles perderam, pessoas, né, que revelam uma certa periculosidade e, a meu ver, não tem nenhuma condição de continuarem armados em seu estado numa situação de inconstitucionalidade, aguardando uma eventual convocação, Presidente, dos novos concursados. Me permite uma parte? Naquela oportunidade, o que nós chegamos à conclusão foi o seguinte: em primeiro lugar, esse serviço voluntário é manifestamente inconstitucional. Isso. O fato da presença dos interessados aqui no plenário não causou nenhum, foi unânime. Uma pressão foi abaixo de zero. Houve todo um trabalho no sentido de evitar uma invasão. Agora, só para esclarecer a vocês, que eu tenho legitimado para dizer, porque eu declarei inconstitucional, acho um absurdo esse serviço. Mas são egressos do Exército, não são pessoas voluntárias com arma na mão, são egressos do Exército Brasileiro. De sorte que uma declaração de inconstitucionalidade imediata vai fazer com que eles sejam imediatamente demitidos. E aí a situação de segurança vai ficar muito pior. Mas a ministra Carmen Lúcia, ela reforça que há um concurso aberto, já feito, a possibilidade de convocar imediatamente os substitutos. O próprio E a Força Nacional, claro, eu pensei também exatamente como disse o presidente procurador, a Força Nacional existe para isso. Para esse tipo de convocação. E mas também porque o concurso está em aberto. Os votos, porque nós não podemos criar um problema pior do que aquele que nós queremos resolver. Porque se declarar a inconstitucionalidade com eficácia imediata, 2.000 policiais sairão das ruas. E aí o Estado vai ter que se organizar para municiar as ruas com 2.000 policiais. O concurso tem uma reserva de 1.400.
Então, pelo menos vai haver um interregno aí, até a posse desses concursandos. Eu não sei, talvez seja interessante nós adotarmos uma Ministro, posição... eu propus exatamente que, nesse período, o Estado pudesse convocar as forças nacionais, sem embargo de poder acelerar essa nomeação dos que já estão concursados. E, ademais, há um tempo que, quando se executa uma decisão do Supremo em ação direta, que é o tempo normal de as coisas acontecerem, que seja uma semana, que sejam alguns dias, mas não é chegar lá o ofício do presidente hoje e amanhã todos estarem. Há essa passagem administrativa que sempre houve, sempre aconteceu. Nós que fomos... mas é que essa proposta não foi um voto isolado. Nós temos que modular. Pois é. Então, na verdade, eu modulo no sentido proposto pela ministra Carmen Lúcia. E aí tem quórum para modulação? Não, aí nós teríamos 7 votos, o ministro Fux, Barroso, Teoriza Vasco, Rosa Weber, Toffoli, ministro Gilmar, ministro Toffoli, desculpe, ministro Celso. É a amizade que me permite, e a longa convivência, uma familiaridade assim. Ministro Celso, votaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, portanto, votaram no sentido da modulação. A ministra Carmen, o ministro Marco Aurélio se recusava a modular, e a ministra Carmen modulava no sentido de que se convocasse... Apenas uma observação para não haver mal entendido. Não fecho a porta à possibilidade de o chefe do Poder Executivo local requisitar a Força Nacional. Não fecho. Mas isso não é modulação. Isso pode ser uma recomendação ao Executivo, se é que ele precise de recomendação nesse campo, que é o campo da segurança pública. Mas eu tenho a impressão que a proposta da ministra Carmen foi exatamente nesse sentido, né? Porque o que ela propõe é que se convoque imediatamente os concursados já aprovados. Isto não demanda, a meu ver, maiores esforços e maiores problemas, e, de outra parte, que se houver algum risco à segurança pública, que se convoque a Força Nacional. Porque, realmente, nesse caso, essas pessoas demonstraram data vênia que não tem a menor condição de estarem numa situação de inconstitucionalidade transitando armadas no Estado, enfim, em que prestam serviços. Porque na medida em que acorrem em massa para cá, criando problemas para a nossa segurança, imaginem os problemas que devem causar para a segurança do próprio Estado. Eu acho perfeitamente legítima a manifestação dos interessados, a presença de quem quer que seja no plenário da Corte. O que nós não podemos admitir é que a Corte seja acuada por pessoas que vêm fazer pressões indevidas. Data vênia, é o que eu imagino, porque nós tenhamos que mobilizar não só todo o nosso efetivo de segurança, ainda o efetivo da Força Pública distrital, no caso, para proteger essa casa, enfim, de justiça. Então, esta é a minha preocupação com esse tipo de pessoas que estamos lidando. Data vênia, eu não modulo, acompanho a ministra Carmen Lúcia, e lamento, mas é uma opinião que eu expresso. Então, ficamos sem modular, nós não temos votos suficientes, entra em vigor imediatamente a decisão de inconstitucionalidade, e esse é o resultado do julgamento. Não dá. Mais um. Pois não. Se poderia ficar, talvez, a fala de que partilho com Vossa Excelência como uma recomendação, que a gente faz muito na turma diante de um julgamento, até uma recomendação que o tribunal não se... constará da ata. Eu sei, ministro Fux, Vossa Excelência tem realmente... Eu não subscrevo a recomendação a respeito da preocupação de Vossa Excelência, mas eles já trabalham lá há muitos anos, então eu não tenho esse temor. Encarei a presença deles aqui como livre manifestação da liberdade de expressão gestual. Vieram marcar uma posição. Eu não tomei conhecimento de que corria nenhum risco ao votar. Nós passamos
tivemos aí 48 horas difíceis, realmente, e nós precisamos assegurar a paz social nesse país. Quer dizer, uma coisa é o direito à manifestação, outra coisa é realmente a coação às instituições legalmente constituídas. Eu fiquei muito preocupado com isso e isso demonstrou para mim, com toda a vênia, aos que pensam em contrário, a natureza, a personalidade daqueles envolvidos nessa questão. Quer dizer, grupos armados que não estejam expressamente autorizados pela lei num Estado democrático realmente causam mais problemas do que apresentam soluções. Que eu me impressionei pelo fato de que já vinha funcionando há um tempo, não entendo, sem prejuízo de ter declarado a inconstitucionalidade unanimemente. Todos aqui ficaram bem calmos, tranquilos para declarar a inconstitucionalidade. E como são egressos do Exército, eu entendi que mais ou menos eles têm uma formação. Por outro lado, eu também me preocupei, porque esses novos vão ter que ser treinados, entendeu? E eu acho que a segurança pública vai ficar desassistida lá. Ademais, são pessoas que têm suas famílias, estão com essa perspectiva de trabalho, etc. Não são grupos armados. Eu acho até que a Constituição autoriza que o governador faça uma contratação emergencial, se for o caso. Porque o ministro Supremo não vota nunca assim. O governador pode fazer uma contratação emergencial, está na Constituição, sem licitação, sem concurso. Quer dizer, se houver uma necessidade nesse sentido, quem sabe os próprios interessados se habilitam num certame dessa natureza, expedito. Quer dizer, alguma solução há de ter. Agora, enfim, essa... Presidente, eu respeito a decisão de Vossa Excelência, mas acho que nós estamos lavando as mãos para o problema. De qualquer maneira, eu respeito talvez possamos estar criando um problema ou resolvendo o problema, mas, enfim, é a posição que eu tomo a liberdade de expressar de forma fundamentada. Mas compreendo a preocupação de Vossa Excelência.